Muito bem, pessoal, vamos começar a nossa quarta quinzena de aula e uma das ferramentas muito importantes desse assunto de entalpia e vários outros conteúdos, vocês vão precisar dessa ferramenta, tá? Eu não poderia explicar para vocês a entalpia sem primeiro, antes, a gente passar para você as informações sobre o balanceamento químico de uma reação química. Tá? Existem muitos métodos, outros métodos, mas nós vamos trabalhar com o método por tentativa. Tá? Essa aula eu vou passar para vocês alguns pontos específicos e numa outra aula irei fazer alguns exercícios práticos para você aprender melhor, tá bom? O importante é que você tem que entender que numa reação química, como ensinamos, existem os reagentes e os produtos, não é isso? Então a quantidade de elementos químicos que tem nos reagentes tem que ter dos produtos. Vamos supor que você vai fazer um suco, né? Você coloca 2 gramas de açúcar, né, dentro do suco, e aí você mistura, aí está o produto, o seu suco é o produto. As 2 gramas que está dentro do seu produto é a mesma 2 gramas que vieram dos reagentes, certo? Eu vou explicar para vocês detalhadamente como é que é esse processo, né? Reagente e produto, 2 substâncias, as quantidades de elementos químicos que tem que ter nos reagentes e tem que ser a mesma nos produtos, certo? E aí você vai ajustar com os coeficientes, que são aqueles números na frente da molécula, certo? Vamos lá para a nossa explicação. Muito bem, estudantes, vamos começar a nossa aula da quarta quinzena, né? Nós estamos aí na quarta quinzena, 21 de junho a 8 de agosto, né? Temos aí muito tempo, né? Vai entrar em férias, então você tem tempo para você assistir a aula e fazer as atividades, tá bom? A aula 1, né? Semana 1 do segundo bimestre, né? E nós vamos falar hoje sobre balanceamento de equações, balanceamento químico, né? Como acontece o balanceamento químico, como você pode resolver. Essa é a semana 1 para você, tá? Então, as reações químicas são representadas por meio de equações. Você está vendo aí embaixo aí, essa ilustração, HCl mais CaCO3, setinha. E bem, essa equação, isso aqui é uma equação química, é o que está acontecendo dentro de uma reação química. Nós temos aí, antes da setinha, temos os produtos, os reagentes, e depois nós temos os produtos, certo? Então vamos lá, reações químicas são representadas por meio de equações. As quantidades de reagentes e formadas em uma equação são representadas por números e ajustadas por meio do balanceamento da equação química, ok? Balancear uma equação química é garantir que os átomos, ou seja, o elemento químico presentes na equação estarão em mesmo número, ou seja, em mesma quantidade nos reagentes e produtos. O que quer dizer isso? É que a quantidade de elementos químicos que tiver nos reagentes tem que ter no produto. Bom, observa aí, essa equação não está balanceada, certo? Então temos aí o HCl, que é o ácido clorídrico, mas vamos por elemento químico. Lembrando que um elemento químico, ele é letra maiúscula, tá? Se tiver uma letra maiúscula, uma minúscula, ele faz parte. Por exemplo, o Ca é o cálcio, o A está minúsculo, tá? Porque você pode confundir ali o CO3, ó. O C é um carbono e o O é um oxigênio, tá? Então vamos voltar. Temos aí, vamos começar um por um. Você esqueça o restante dos elementos, você vai por um por um. Vou pelo H, que é o hidrogênio. Antes da setinha só tem um H. E depois da setinha nos produtos? Você olhando lá na água, na molécula da água, tem 2 hidrogênios. Então não pode ter 2 hidrogênios nos produtos e nos reagentes tem 1. Você tem que igualar isso aí, tá? Observe, a quantidade de elementos químicos nos reagentes deve ser a mesma quantidade no produto, deve ser a mesma no reagente, certo? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Essa mesma equação, ó. A reação não balanceada está em cima e a de baixo está balanceada. O que foi acrescentado? Foi esses números de azul que nós chamamos de coeficiente. E é com ele que você vai colocar, vai balancear.
você pode usar qualquer número, desde que a quantidade que esteja no reagente seja a mesma no produto. Vamos começar pelo H, olha. Ele foi acrescentado o número 2 ali, ó. Esse 2, ele está multiplicando a molécula toda, todos os elementos que tiver naquela molécula. Então, 2 vezes 1, que é o hidrogênio, 2. Então, no meu reagente tem 2 hidrogênio. E lá no produto, depois da setinha, vou procurar e acho lá na molécula da água, tem 2 hidrogênio. Então, foi colocado o número 1, porque 1 vezes 2, 2. E lá no produto, no reagente, temos 2 também. Então, quando se iguala, é porque está balanceado. Então, balanceou o hidrogênio. A quantidade que tem nos reagentes é a mesma no produto. Agora eu vou para o segundo, o próximo, que é o Cl, que é o cloro. Bem, e o cloro também faz parte desse número 2, porque está dentro da molécula, né? Então, 2 vezes cloro, 2 vezes 1, 2. Então, 2 cloros nos reagentes. E lá no produto eu vou ter, lá no finalzinho, ó, eu tenho 2 cloro, Cl2. Então, foi colocado o número 1, porque 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho 2 cloro nos produtos e tenho 2 nos reagentes. Então, está balanceado aí o hidrogênio e o cloro. Vamos para o próximo, que é o cálcio, o Ca. Nos reagentes eu tenho 1 Ca e nos produtos eu vou procurar lá no final, ó, Ca tem 1 também. Então está balanceado também o cálcio. Então nós temos balanceado aí o hidrogênio, o cloro e o cálcio. Agora eu vou para o carbono. Esse C aí, ó, dentro da molécula. Então, eu tenho 1 carbono nos reagentes e no produto eu tenho quantos carbonos? Vou lá no início do produto, ó, tem 1 carbono também. Então, está balanceado também. Então, eu tenho o hidrogênio, o cloro, o cálcio e o carbono balanceado. E agora, por fim, eu vou para o oxigênio, o O3. Então, se eu multiplicar 1 por 3... dá 3, então eu tenho 3 oxigênio nos reagentes e vou lá no produto. Então, de primeiro eu tenho 2 oxigênio, certo? 1 vezes 2, 2. Está faltando 1, onde é que está 1? Está lá na molécula da água. Somando, ele vai formar 3 oxigênio. Então, está balanceado todos os elementos químicos, né? Ok? Então, o balanceamento é quando você procura um número no coeficiente que vai deixar em quantidades iguais reagentes e produtos. Ok? Vamos para esse outro exemplo. Ó. Então temos uma equação química em cima. Ó, HCl mais Mg. Essa reação não está balanceada. Por quê? Olha, observe. O H e o hidrogênio eu tenho 1 no reagente. E lá no produto tem 2, eu já vi que não está balanceado. De onde surgiu esse outro hidrogênio no produto? Entendeu? Então tem que balancear. Porque se quando você for precisar fazer lá na frente, em qualquer outro conteúdo, eles vão te dar uma equação não balanceada. Aí primeiro, antes de você fazer as coisas, calcular, você tem que balancear a equação, certo? Verificar se está balanceado. Às vezes a questão já dá balanceado. Agora vamos balancear ele, ó. Foi acrescentado um 2, um 1, né? Na frente das moléculas. Então observe, né? Então eu tenho 2 hidrogênio na parte dos reagentes, tá? Foi acrescentado aí 2, então eu tenho 2. E lá do outro lado, no produto, lá no finalzinho eu tenho 2 hidrogênios também, ó. Por isso foi acrescentado 1. Então 1 vezes 2, 2 no produto. E nos reagentes tem 2, então está balanceado o hidrogênio. Aí eu vou para o cloro. Isso é de 1 por 1, gente. Então, 2 vezes cloro, eu tenho 2 cloros nos reagentes. E lá no produto, tem um Cl2. Ó, então, foi acrescentado 1 vezes 2, 2. O número que está na frente da molécula, ele multiplica esses números que estão aí nos elementos, certo? Então, o cloro e o hidrogênio estão balanceados, né? O Mg. Então, eu tenho 1 nos reagentes e lá no produto também tem 1. Então a equação está balanceada. Agora sim, ela está pronta para ser usada em qualquer conteúdo e cálculos que venha aparecer, certo? Então é muito importante isso para você. Uma equação química, ela apresenta informações qualitativas e quantitativas das reações.
os coeficientes à frente delas apresentam a quantidade de cada componente da reação química. Aí está um exemplo aí, ó, né? Esse ABCD, né, de vermelho, a gente chama de coeficiente. Então, quando você está balanceando, você só pode mexer nesse que está de vermelho. E você vai multiplicar o de vermelho por esses que estão embaixo, né? Você vê C3, então o A vai multiplicar pelo 3. O H8 vai multiplicar. Aí você vê nessa molécula de baixo, né? Essa reação química aí, ó. Então foi acrescentado um 4, 5, 4, 6 e 6. Um balanceamento meio complicado, né? Muito longo, né? Mas observe que esse número que está na frente da molécula representa um coeficiente. É com ele que você vai fazer o balanceamento químico. Ok? Eu vou fazer alguns exercícios e vou explicar com mais detalhe para você. Mas é preciso você ter essa noção do que é um balanceamento para você poder entrar nos cálculos da entalpia, do equilíbrio químico que vai chegar e outros que nós vamos ver aí de conteúdo, ok? Muito bem, pessoal. Agora que você sabe mais ou menos a teoria desse conteúdo, na próxima aula eu estarei passando para vocês alguns exercícios que eu vou fazer aqui no quadro para você, certo? Nós vamos fazer e realmente existe alguns balanceamentos que demora de você resolver. Tem balanceamento que você demora horas para resolver, quebra-cabeça, mas existe sim uma quantidade certa que você vai usar no coeficiente, tá? Para poder balancear essa reação química. E outra coisa, esse balanceamento você vai precisar usar ele em outros conteúdos que nós vamos ver lá na frente. Então essa é a oportunidade de você aprender. Vou passar exercício para vocês exercitarem em casa, que isso é muito importante você exercitar, tá bom? Então vamos para a próxima aula.